Nesses encontros, é olhar para aquilo que se passa em cada um de nós, tomando ciência plena. Veja, ter ciência plena disso requer uma atenção sobre aquilo que se processa dentro de nós, em cada um de nós. Assim, uma aproximação de estudo de nós mesmos requer uma liberdade para olhar para isso que surge aqui, sem fugir. Então, nós estamos aqui abordando com você essa questão do sofrimento. Então, a pergunta: como se livrar do sofrimento? Aqui estamos abordando com você essa verdade do sofrimento humano, desta presença que não podemos negar, desse padrão de sofrimento psíquico presente em nós. Nós temos sim como ter liberdade. A liberdade desse sofrimento. Precisamos nos aproximar do que é liberdade. Nós usamos essa expressão de uma forma muito específica, quando colocamos nela o sentido da procura da liberdade como nós idealizamos. Para nós, a liberdade é poder fazer o que queremos fazer, da forma como queremos fazer. Para nós, liberdade é poder ter o que desejamos ter. Então, usamos essa expressão no sentido de alcançar objetivos para realizar propósitos. Usamos essa expressão no sentido de poder fazer como desejamos fazer. Usamos essa expressão no sentido da liberdade nesse aspecto ou naquele outro aspecto. A liberdade política, a liberdade social, a liberdade financeira, a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolher. Aqui, quando usamos a expressão liberdade, repare, é algo muito mais amplo. É dessa liberdade, nesse sentido muito mais amplo que estamos abordando aqui com você. Estamos falando da liberdade em si, nela própria, por ela mesma. Então não é a liberdade de alguma coisa, nem para fazer alguma coisa, nem para alcançar alguma coisa, mas a liberdade. Aqui a liberdade é ser. A nossa formação de cultura humana foi na intenção de alcançarmos isso. Então, em nossas ideias, isso é uma coisa que nós adquirimos dos nossos pais, educadores, e desse contexto de cultura, é que nós não somos o que deveríamos ser. Reparem como isso é interessante. Nós somos alguém em formação. É isso que estamos aqui investigando com você. Primeiro, a ideia de ser alguém. E, naturalmente, nessa ilusão de ser alguém, temos a ilusão de vir a ser alguém mais amplo, mais realizado, mais completo, mais feliz,
naturalmente mais livre. Uma aproximação da investigação da natureza do ser irá lhe mostrar que ser é liberdade. E ser é completo. Então não se trata de vir a ser, ou de alcançar ser, ou se livrar deste ser incompleto para um ser mais amplo, profundo e completo. A natureza divina é a natureza deste ser que está aqui e agora. Agora, vamos ter um pouco de cuidado quanto a isso. Este ser completo, que é a natureza divina, aqui e agora, não é este sentido de ser que nós conhecemos. Este sentido de ser está vivendo nesta condição de incompletude, de insatisfação, sempre na procura de alguma coisa. Então, esse movimento de procura, esse movimento de busca, é um movimento de incompletude e, portanto, de sofrimento. O ser humano, ele se sente infeliz. É típico, é da natureza deste ser humano. Uma vez que esse ser humano está dentro de um contexto de humanidade. Então, nesse mundo, a condição interna em que nós nos encontramos, ou seja, a condição psicológica, condição psíquica em nós, é a condição de confusão, de desordem. Então, nós precisamos descobrir algo fora deste assim chamado ser humano. Uma vez que esse ser humano, como nós nos vemos, como nós nos situamos na vida, está vivendo nesta condição, onde está presente todo esse padrão, todo esse formato de humanidade. Olhe para si mesmo e você irá perceber a presença, por exemplo, do medo. Não existe nada tão claro para todos nós do que a presença do medo. Nós somos entes humanos, seres humanos, pessoas naturalmente humanas, carregadas de medo. Então, existe esse eu, a pessoa, o ser humano, e o medo. Algo presente em nossas vidas. Desde o dia em que nascemos até o final dos nossos dias, a não ser que tomemos ciência de tudo isso, a não ser que ocorra um trabalho direto de libertação, e aqui a libertação está nesse sentido de real liberdade, como nós colocamos. Não é a libertação de algo, de alguma coisa, de alguém lá fora, ou de uma dada situação, mas a libertação no sentido da liberdade. Acompanhe isso. A não ser que haja essa liberdade, e a liberdade
significa a ciência de ser. A não ser que isso ocorra, não haverá completude, não haverá felicidade, não haverá amor, não haverá o fim para esse sofrimento. Aqui a nossa abordagem com você é de exploração, de investigação da natureza de ser. A direta compreensão da natureza deste ser, desta verdade de ser. Isso requer o descarte deste padrão antigo e velho de ser alguém. O que requer um olhar a partir do autoconhecimento, desse estudar a si mesmo, desse se tornar cônscio de si mesmo, aqui nesse instante. Repare por que você sofre. Você sofre porque é rejeitado. Você sofre porque não é aceito, porque não é amado, porque não é reconhecido, porque não gostam de você. Você sofre porque você não gosta de si mesmo. Esse si mesmo é uma imagem que você tem sobre quem você é, que você rejeita. Essa imagem que você tem sobre quem você é que sente a rejeição, é que sente a dor quando não gostam dela. É isso que nós precisamos investigar. Aquilo que faz você sofrer, no fundo, não é o outro, não é o mundo, não são as situações que ocorrem, mas o modo como esse eu, esse ser, nesse modelo de ser que você traz, que é esta imagem que você tem sobre você. Essa imagem tem um modo de representar a experiência nesse instante. Nessa rejeição, nessa comparação, julgamento, nesse não gostar, está a presença do sofrimento. Para você, acompanhe isso. Não é o mundo, não é a vida, não é o outro. É esse modelo de ser, esse sentido de ser, esse formato de ser não investigado, não compreendido, não esclarecido, aí, que está sustentando esse sofredor. Acompanhe isso com calma. O ser humano ele vem vivendo assim há milênios. Seus pais viveram assim, seus avós também, os bisavós também. Os que chegaram antes dos seus bisavós. É comum a todo o ser humano, nessa ideia de ser alguém, nesse formato de humanidade, estar vivendo no sofrimento. E por que isso está presente? Porque não é investigado. Sim, isso mesmo, isso não é investigado. Nós nunca realmente nos perguntamos se é possível o fim para o sofrimento. Repare, a pergunta é
como se livrar do sofrimento. Mas, em geral, essa pergunta é feita na intenção de nos livrarmos desse ou daquele sofrimento específico. É como eu tenho dito aqui, quando queremos a liberdade, é a liberdade para fazer alguma coisa, ou a liberdade de uma determinada coisa. Não queremos investigar a verdade da liberdade, porque para nós a liberdade é a liberdade disso ou daquilo, ou para fazer isso ou para fazer aquilo. Então não temos a verdade do que é a liberdade. Assim como não temos a verdade do que é a ausência, do que é o fim para todo o sofrimento. Nosso propósito juntos está em nos sentarmos aqui e olharmos para aquilo que está presente, que está sustentando a ilusão desse alguém, desse mim, desse eu, dessa pessoa. Isso não é outra coisa senão essa imagem, essa construção do pensamento que está presente dentro de você, sobre quem é você, sobre o que você merece, precisa, deseja e tem o direito de ter. E precisa conseguir. Veja, é sempre o autointeresse, a particular visão de um centro, que é o eu, olhando para fora, olhando para o mundo, esperando do mundo, do outro, da vida, daquilo que está fora, alguma coisa. É assim que temos nos situado na vida, como sendo alguém. Há só um intuito aqui, nesse canal, e também em nosso outro canal. Há apenas uma intenção aqui: é de descarte da ilusão da pessoa, desse eu, desse mim, que nessa relação com a experiência se vê como um elemento único, singular, especial. Nesse especialismo está presente o sentido da dor, da frustração, do sofrimento, do desejo e do medo. A realidade da vida é a realidade da vida sem esse especialismo do eu. Assim, o nosso empenho aqui está em constatar a vida. Nela há amor, nela há felicidade, nela há liberdade. Porque o ego não está. Esse autocentramento, esse movimento de pensamento, e repare, em nós reage ao momento presente a partir de uma imagem que ele tem. É esse pensamento que diz que somos quem somos e que o que está lá fora não deveria estar, ou não poderia estar, ou não deveria ser assim. Ter essa aproximação é ter a habilidade de ver
a ilusão que isso representa. Aqui, um olhar direto para o momento presente requer uma aproximação livre para olhar. Sem todo esse programa ou esse modelo de consciência humana, onde existe essa forma de ver a vida a partir das crenças, das conclusões, das opiniões, das avaliações, da consciência humana, onde há uma forma de aproximação com base em conceitos pré-formados, pré-estabelecidos nesta mente condicionada. Nossas mentes estão condicionadas. A nossa forma de perceber a experiência é a partir de um pensamento condicionado, de um modelo já pré-concebido. Isso é o resultado da propaganda, da história, da memória, da lembrança, de todo esse histórico que é o padrão limitado, estreito, circunscrito de avaliações, de deduções e conclusões com base em todo um roteiro que a mente egóica, que é a mente humana, carrega há milênios. Então, o seu modo de perceber a vida é a partir desse fundo. Observe isso. Então, você não está num contato com a vida como ela é. Você está no contato com uma leitura da vida a partir desse fundo. Seu julgamento é político, é religioso, é filosófico, é psicológico. Dentro desse padrão de história humana, de propaganda, de cultura, de sociedade e de mundo. É assim que o nosso cérebro funciona. Esse cérebro condicionado, nesse intelecto condicionado. Portanto, nossa aproximação com esse momento é a aproximação de um centro. Não há inteligência, reparem, não há compreensão, não há sabedoria, não há verdade, porque não há ciência do que é. É um estado de confusão em que o ser humano se encontra, de confusão mental, de confusão psicológica, de insanidade. Observe o pensamento presente em você. Ele é inquieto, ele é tagarela, ele é repetitivo. Os pensamentos, eles são obsessivos, eles são desordenados, eles olham para o outro. Esse pensamento, eles olham a partir de uma motivação particular e egocêntrica, baseado em preconceitos, em conceitos, em crenças, em avaliações. É assim que, escute, psicologicamente o cérebro tem funcionado. Não há quietude, não há silêncio,
É só um movimento que mantém uma continuidade. O sentido do eu presente, desse mim, desse ser, é de insatisfação com o instante, com o momento. Há esse estado constante de incompletude. Não há silêncio, não há serenidade, não há paz. O amor é algo que irá ser encontrado um dia. A paz será encontrada um dia. A felicidade será encontrada um dia. A liberdade, um dia. A ideia do futuro é um pensamento, é uma projeção do pensamento. Então, nós temos esse pensador que se projeta no futuro para alcançar algo. Veja, tudo isso é parte da desordem, da confusão e do sofrimento que está presente nesse modelo de inquietude interna. Podemos descobrir uma vida livre de tudo isso, uma mente quieta, serena, livre do tempo, desse modelo de tempo, porque é o tempo que o pensamento está formulando, criando, sustentando para alcançar algo. A verdade do seu ser nesse instante é algo livre desse padrão, é algo livre de tudo isso que nós colocamos aqui. Seu ser é silêncio, é paz, é amor, é liberdade, é felicidade, aqui e agora. Assim, quando tratamos com você da possibilidade da realização de Deus, do florescer do seu ser, estamos falando deste ser real, daquilo que está fora da mente, desse padrão de mente, de herança, de cultura. Assim, ter uma aproximação desse instante requer uma atenção, um olhar direto para esse momento. Aqui no canal estamos trabalhando com você a verdade da meditação, a beleza da presença desse estado natural de ser, pura inteligência, pura consciência. Um cérebro novo está presente, onde há silêncio, onde há real liberdade, onde há real ausência de toda e qualquer forma de sofrimento. Isso é o despertar espiritual, é o florescer de sua natureza divina, é a ciência de Deus. Você nasceu para realizar a verdade de que tudo isso que aparece nesse modelo de pensamento é só uma construção da imaginação do próprio pensamento. Enquanto a realidade daquilo que é você é algo que está além do tempo, além do corpo, além da mente, além do mundo. Então, essa é a resposta para esta pergunta. Estar livre do sofrimento é reconhecer a verdade de que Deus é a realidade desse momento. E se isso está presente, não existe mais esse sentido do eu, do ego, desse mim. Então, esse é o nosso propósito aqui com você, nesse canal e também em nosso outro canal. Você tem acesso ao nosso outro canal aqui na descrição do vídeo.
Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, onde estamos aprofundando esse assunto com você, tendo um contato com a ausência desta confusão mental, um contato com a beleza dessa quietude, desse silêncio, desta revelação, desta singularidade deste ser que somos. Quando o ego não está. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Sem a beleza do autoconhecimento, desta aproximação da verdadeira meditação, essa condição psicológica se sustenta, ela permanece. Isso é infelicidade, isso é inquietude, isso é sofrimento.